João, vamos considerar aqui dois casos. No primeiro caso, o estudante de cultura racional, ele não está ligado e morre. Então, ele entra num estado de sono. E o corpo começa o seu processo de decomposição. No segundo caso, o estudante está ligado, mas mesmo assim morre. Então ele não entra no estado de sono, ele não adormece. E o corpo também inicia o seu processo de decomposição. Então, no primeiro caso, a pessoa não está ligada, morre e adormece. No segundo caso, a pessoa está ligada, morre, mas não adormece. A pergunta é, o que é isso? Que coisa é essa que adormece? Ou que coisa é essa que não adormece? O que é isso? No primeiro caso, a pessoa morre. E a morte, a pessoa adormece. Um sono. Isso no primeiro caso. No segundo caso, a pessoa já não é mais estudante com o racional. E racional não morre. Por que racional não morre? Porque em vida ele já está ligado à vida eterna. Então não tem como ele morrer. No primeiro caso, a pessoa desenvolveu o raciocínio, mas não está em funcionamento. Por qualquer motivo na máquina ou na própria natureza, transforma a pessoa. Aí a pessoa adormece. Só que para a pessoa está beleza, para a pessoa está beleza. Só vai lapidar quem fica. E no segundo caso, já não é estudante. A pessoa está ligada, já é um racional. E racional não morre. Aí está a diferença, é a ligação. Como no primeiro caso a pessoa não está ligada à investigação, mas está com ele desenvolvido, não está em funcionamento, esse raciocínio, ele está, o pai fala lá no 72 do Estômago, ele fala que é o espiritismo do raciocínio. O que é o espiritismo do raciocínio? Quem passou por ele deve estar lembrado. Na página 31. O espiritismo do raciocínio, espiritismo é experiência. Ele está desenvolvido, mas não está em funcionamento. Então está no espiritismo do raciocínio. É o que todos nós estamos passando por isso. Nós estamos passando pelo espiritismo do raciocínio. Ele é a experiência do raciocínio, se ele está em funcionamento. A experiência do raciocínio, o espiritismo do raciocínio, espiritismo racional. Veja bem, espiritismo racional, nesse caso aí. Não é aquele espiritismo racional que ele fala lá no início da obra. Aquele espiritismo racional ali é o magnetismo. O magnetismo adicionou a palavra racional para dar valor ao magnetismo dele. É esse que está falando lá, 72 do Estômago. É o espiritismo racional, a experiência racional, porque a pessoa está com ele desenvolvido, mas não está em funcionamento. É isso que nós estamos fazendo. Essa animação, a gente se anima, a gente desanima, a gente duvida. Esse é o espiritismo do raciocínio. Achando que é uma furada. Esse é o espírito. Então todos nós estamos passando por isso aí. Aí se a pessoa morrer, vai estar melhor. Não vai nascer, porque não tem como nascer novo.
que é a imunização racional e a lua irracional. O que ela faz? Ela apanha todas as partículas, mas fica só uma. O dia que o raciocínio começa a funcionar, aí ela pega a outra e leva para a planície. Isso é o trabalho dela. Aí nesse caso aí, a pessoa está com ele desenvolvido, mas não está em funcionamento, por qualquer motivo, a própria natureza, eletromagnética, pode transformar a pessoa. Devido a essas coisas do passado dela. Essas coisas dela que ela tinha esse tempo todo. Aí nesse caso, se a pessoa morrer, automaticamente a imunização pega a última e já leva. Não tem como ela nascer. A pessoa nascer. Aí vai só passar pelo processo de transformação, micróbio, sem a pessoa ver nada, adormecido, dormindo. Quando acordar, está no espaço com energia eletromagnética, aí as duas energias emendam uma na outra, vira uma coisa só, vai fazer todo o reconhecimento, mas vai voltar. Já no segundo caso que você falou aí, a raciocínio está desenvolvida, a pessoa já não é nem estudante, já é um habitante, já é um racional. Irracional, ele está ligado à vida eterna. Ele já ganhou vida aqui embaixo, antes de ser feito lá no mundo racional. O racional superior pega a massa cósmica, faz um habitante e dá vida. Você desenvolvendo o raciocínio, quando você desenvolveu o raciocínio e ele entrar em funcionamento, você ganhou vida. Como se o racional tivesse feito você lá no mundo racional. Então daí em diante, aqui na Terra, você está ligado à vida eterna, por isso que não morre mais. Chegou a hora de voltar a ser o que era, é avisado. 90 dias é avisado, o senhor dia aqui para voltar. Aí você está vendo, aí você vai ver seu corpo. Então a diferença é a ligação da vida que você ganha. Então o que dorme ou o que fica acordado é a pessoa. Isso. A pessoa, então, é o mesmo facho azul. Qual faixa? Certo momento, a gente conversando com alguns estudantes, aí houve a explicação que a pessoa, na verdade, é um facho azul que envolve o cérebro. Como é que é isso? Você pode explicar? A pessoa é um aparelho. Um aparelho é um conjunto de órgãos. E esses órgãos funcionando é a vida da pessoa. Então, isso é a pessoa. Então a pessoa tem que funcionar para ter esses órgãos. Aí vai funcionando. Mas é uma pessoa cheia de dor. Porque os órgãos estão fracos, um órgão fraco funcionando, dói. Então isso é a pessoa. Essa pessoa se ligando à energia racional, aí deixou de ser pessoa. A sua racional. Esses caras aí. Agora, enquanto isso não acontece, você está com o raciocínio desenvolvido, mas você ainda continua como pessoa. Seus órgãos funcionando, esse funcionamento é sua vida aí. Você ainda está com essa vida da matéria. Sentindo tudo. A lua muda, você sente. As coisas mudam, você sente. Então é um aparelho ligado no eletromagnético. Da maneira que seu raciocínio começar a funcionar, desliga do eletromagnético. Afasta todas as influências eletromagnéticas. Todas essas linhas gerais da natureza que lá dentro é desligada também. Uma pessoa se liga à vida eterna, então passa a ser um aparelho mais racional. Um aparelho ligado à energia racional, e esse aparelho já não é mais nem aparelho, é um racional. Porque tem as mudanças em classe dentro da parte racional. Então, esse aqui é a pessoa. Aí a pessoa está vendo. É o seu cérebro em funcionamento, recebendo todos os estímulos da natureza, e esse cérebro transformando esses estímulos em sensação. E assim é o funcionamento do ser humano. É como um motor de um carro. Todos eles funcionando, faz aquele barulho. Esse barulho é a vida do motor. E esses órgãos funcionando fazem um barulho. E o barulho é a nossa vida. É o cérebro, na casa do fluido eletromagnético, tem como se fosse um telão. E esse telão recebe imagem, através do ponteiro da visão. Você vê aquela imagem, essa imagem é real. Você bate lá e pula a imagem. Mas essa imagem que está entrando no seu cérebro pode dotar, pode ter coisa, mas lá no seu cérebro. Mas ali não, ali
ele está fixo. Então o ser humano é sujeito, a visão do ser humano é psicológica, uma característica. Então esse é o funcionamento do cérebro. Se ligou a energia racional, o raciocínio toma conta. O raciocínio, ele supera qualquer coisa que prejudique o corpo. Ele supera, mas ele em funcionamento. E assim é a potência do raciocínio. O raciocínio é uma potência. O pai fala lá no 171, é um computador eletrônico. Mas é melhor do que o computador. O computador está sujeito a falha, prejudicar, gripou o HD. O ser humano não tem isso. Mas é ligado à energia racional. Então assim é um aparelho. Então o aparelho é aquele conjunto. O ser humano é um conjunto de órgãos. Só que esses órgãos são feitos por bicho. Eles são cérebros. E cérebro é um bicho que precisa de alimentos. Então assim é a máquina humana. Desligou daqui do eletromagnético, aí sim, você está ligado à vida eterna. Você está na Terra, como se estivesse lá no mundo racional. Vivendo no mundo racional. Então não tem como explicar, porque você tem que arranjar coisa da matéria para entender. E nesse entendimento você vai formar aquela imagem. E essa imagem é toda aqui, magnética. Por isso que é assim o ser humano. Você vê a potência do raciocínio. Então são palavras que ele explica, explicando a potência do raciocínio. Então o raciocínio, todo mundo faz confusão, nós não, que nós estudamos agora, mesmo quando ele está mostrando as qualidades básicas do raciocínio, a potência do raciocínio. Mas o ser humano vai lendo ali, não vai nem dando ainda muita ênfase, porque a gente só pensa e imagina. O pensamento e a imaginação é baixinho. Mas nós achamos uma grandiosidade. Bom, essa afirmação ligada à vida eterna, o aparelho desenvolvendo o raciocínio, é ligado à sua essência. A essência é uma coisa que ninguém tasca, nunca desviou do sua virtude, do raciocínio. A essência é a pureza que nós temos. Nós éramos na planície. Essa planície se transformou. Mas ficou uma dosagem muito pequena de pureza nossa. Essa não desvirtua do seu ser. Essa é a nossa essência. E essa essência está prontinha, esperando a imunização levar a última partícula para você se ligar à planície. Essa é a nossa ligação. Essa ninguém tasca, ninguém mexe, porque não tem condições de mexer nela. É um pinguinho de pureza nossa que nós temos aqui na matéria. Ela está um pouquinho descorada, está de muito tempo fora do seu estado natural de pureza. Mas, por estar aqui, mas nunca transformou em nada. Essa é a nossa segurança também. Mas não tem nada a ver com raciocínio. E eu não disse. Então, quer dizer, isso aí é a nossa primeira linha de defesa, é essa. A nossa garantia. Então nós vamos usando esses outros, desenvolver o raciocínio para se ligar ao mundo nacional. À medida que a gente se ligar, ganhar a vida eterna, ela também entra em ligação. Mas ela está mais ligada à imunização racional. Porque a energia da fase alimenta essa potência, que é a nossa essência. Então a essência, não tem nem como explicar a essência racional. Não é a essência eletromagnética. Essa ninguém mexe, que essa é a nossa, é o nosso natural da natureza. Então ela está só esperando, mas ela está prontinha. As coisas racionais acontecer, para todo mundo se ligar. Então todos têm essa garantia que é a essência racional. João,
a gente se desliga, a gente se liga na energia racional e vai se desligando da energia magnética e elétrica. E tem muita gente em vida que está ligado, mas ainda está com esse corpo. No caso, o que seria esse corpo, então, depois que a pessoa se liga na energia primordial? Então, esse corpo, a glândula pineal, que é o raciocínio, a glândula pineal, esse habitante materializou com máquina do raciocínio. Então ele materializou, ele fez a glândula pineal. A ciência chama de glândula. É uma glândula que não tem função nenhuma. Só vai ter função quando tiver raciocínio ligado, funcionamento. Aí esse habitante que está dentro da glândula, ele se materializa, vai no mundo racional. Você fica se comunicando com esse habitante através dessa glândula pineal. E a glândula pineal está dentro de nós, o raciocínio. Aí essa glândula pineal começa a produzir uma substância racional, que é um hormônio racional. Aí vai controlando todo o seu corpo. Aí, como nós somos feitos de impureza, que o si mesmo se destrói, essas impurezas vão encontrar dificuldade de se destruir. A natureza fez o ser humano para viver 90 anos, quer dizer, em 90 anos vai destruir o corpo. A mesma energia que nos faz, ela nos destrói. Aí ela vai encontrar dificuldade, porque essa glândula pineal está em funcionamento. Aí o hormônio racional vai controlando todo o seu corpo, aí vai ter dificuldade de destruir. Aí seu corpo vai triplicar, vai ser prolongado os anos de vida. E você ligado à vida eterna. Aqui embaixo, o seu corpo normal, do jeito que está aí. Por exemplo, se você tiver velhinho, e ele entrar em funcionamento, você vai conservar velhinho. A visão de fora é aquele velhinho, mas com saúde, com vigor, com jovem, fazendo e acontecendo. Com toda a potência, como se fosse um jovem. Mas a aparência de um velhinho com aquela saúde conservada. Isso é um corpo humano ligado à energia racional. Aí, como ele é um conjunto de ruína, tem dificuldade de se destruir. Aí vai triplicar os amigos, ligado à energia racional. Até chegar o dia de ser anunciado para você voltar a ser o que é. Isso é um corpo ligado. Assim conserva. E também as influências eletromagnéticas não entram, está afastada. O corpo está ligado à energia racional. Então a pessoa está imunizada. Imunes às influências eletromagnéticas. Na sua leitura, todo dia, é um tratamento. É um tratamento energético. Esse tratamento vai afastando essas influências eletromagnéticas. Ela está influenciando, mas o tratamento está cada vez afastando. E ela perturbando, cada vez está afastando. Tem hora que a pessoa acha que já está boa, mas não está. Aí vem a recaída, onde está. E assim é o tratamento energético, através de sua leitura. Então, é um tratamento. O corpo humano, só que esse corpo humano foi projetado pelo racional superior, lá no mundo racional. Por que ele projetou isso aí? Porque fora do mundo racional tinha que vir outra forma de vida, que não acaba. Agora a gente só vai entender lá na meta final, que é o mundo racional. Quando nós tivermos o mundo racional, aí você vai ver por que ele faz uma vida racional que dá vida. Você sabe para que o racional superior te fez. Diferente está aqui na matéria, você nasce sem saber por quê, nem para quê. Aí vai só sofrendo, se influenciando com as histórias, acreditando. Aí, de vez em quando, uma decepção. E assim, você nunca chega a conclusão nenhuma. Bom, no 87 do Histórico, página 17, tem a seguinte frase: o raciocínio, uma potência superior, tem o benoplástico de restaurar o verdadeiro bem de todos, por ser o maior potencial do ser humano. Eu quero saber o que é o benoplástico. É isso que eu já falei para você. O raciocínio, ele supera qualquer dificuldade do corpo. Esse benoplástico seria uma substância ou Sim, é ou uma é... potência dele.
potência do raciocínio. Você tem que usar o nome potência. Isso seria esse hormônio racional? Ou é só um Não. potencial dele? Não, isso aí já é só no corpo. Só no corpo da pessoa quando a pessoa está em funcionamento. É agora, nesse espiritismo do raciocínio. Ah, quer dizer que o organoplasta é uma potência dele atualmente para ir adaptando o corpo humano. Né? Porque ele está pronto. Você lê os 1000 livros, ele está pronto. Só está faltando entrar em funcionamento. Quando ele entrar em funcionamento, ele vai produzir o hormônio racional. Aí, o que é real são nossas células que formam o nosso corpo. Ele é real. Então vai encontrar dificuldade de ser destruído. Porque todos os vírus, ele faz uma coisa e depois ele mesmo destrói. E todos os vírus que existem na natureza é assim, ele é uma infecção. Ele mesmo destrói. Ele se faz, ele mesmo destrói. Porque é feita a energia eletromagnética. Então essa palavra, você nem dicionar, você encontra. Encontra não, por isso que a única coisa que se aproximou foi que plástico, a gente pegando do artifício, é uma substância que é produzida nos vegetais que faz a conservação da vida. E como você falou que o raciocínio vai conservar a nossa vida, eu atribuí. Só que tem um problema, o corpo humano não produz plástico, cientificamente falando. Ele não produz plástico, porque isso é uma substância que é atribuída somente aos vegetais. É só os vegetais que produz. Aí a gente fica pensando, né, imaginando e vendo que dentro da estrutura da cultura racional tem esse trabalho das essências, que eles chamam de essência material e essência vegetal, que o aparelho vai assimilar. Sim, mas isso aí é do eletromagnético. Não é a essência racional. A essência racional é diferente. É uma substância que dá a sua natureza, que é racional. Essa nunca se acaba. Quando você estiver no mundo racional, você vai saber como é feita a massa cósmica. O racional que ele usa para fazer a habitante do mundo racional. Essa massa cósmica é uma concentração de pureza. E o pinguinho dessa pureza, todos nós temos no espaço. Ela fica no espaço. Quando o ser humano está com energia eletromagnética, que ainda vai ser um habitante, ela está ali. Aí vem junto com você. Veja bem, não é o corpo de energia racional, é diferente. Aí forma você. No dia que você sair de dentro, de você nascer, essa essência desprende de você. Aí fica no espaço. E te acompanhando a evolução da sua matéria. Como você for. Ela só vai voltar quando ela tiver a certeza que você vai voltar. E é quando o raciocínio que vem funcionando. E ela está de olho na imunização racional. Que é a luz racional que põe as nossas pastilhas. Põe as nossas pastilhas para ela apanhar a última e levar. Todas essas pessoas que já morreram, desenvolveu o raciocínio, mas não entrou em funcionamento. Mas por qualquer motivo da própria natureza morreu, está tranquilo. Essa essência já está lá na planetação. Então isso é o que ele diz lá no Guru, que já voltou. Essa essência já está lá na planetação, esperando. Porque é a garantia que esse aparelho não vai mais nascer. Então esse aparelho está melhor do que nós. Ele está em processo de transformação, mas está melhor do que nós. Não está vendo isso aí. Está dormindo, não está vendo isso aí. Não está vendo nada disso que está acontecendo. Quando acordar, está com energia eletromagnética. Essas duas misturas viram uma só. Aí sai fazendo o reconhecimento aonde nasceu. Aqui eu fui homem, aqui eu fui mulher, aqui eu fui homem, aqui eu fui mulher. Fez todo o reconhecimento de volta. Tem a garantia, ele não nasce mais, está melhor do que nós. Vai ser um habitante primeiro do que nós. E nós ainda estamos aqui, estamos com o raciocínio pronto, mas não está em funcionamento. Mas está aqui, você vê que nós é prejuízo, cara. É prejuízo. Mas você vai ter sua recompensa. No dia que ele começar a funcionar, aí sim você vai gozar
Isso aí. O desenvolvimento do seu raciocínio, do que você fez por ano. Aí você vai levitar, transitar no espaço, aonde você raciocinar. Até chegar o dia de você ser avisado de voltar. Quando você for voltar, aí sim você vai fazer uma viagem viva. Aí você não vai ter esse sonho, vai ter essa viagem viva. E não precisa fazer reconhecimento mais nenhum. Você já está aqui fazendo, transitando e não se raciocinar. Aí tem essa diferença. Aí quando nós chegarmos no mundo racional, nós chegar a ser planície racional, ser feito, nós não vamos ganhar mais vida porque nós já ganhamos aqui embaixo. Aí esse habitante que foi o primeiro já está lá faz hora. João, no 82 de História, na página 102, fala bem assim, ó, que esses que desenvolverem um raciocínio agora, a evidência racional, o aparelho racional, estarão prontos para voltarem nessa década de vida. Eu queria saber o que seria essa década de vida. Pois é, veja bem. Quando o pai editou esse livro, nós estávamos na década de quê? 80. Tá, né? Como só desenvolve o raciocínio se ler os 1000 livros, um por um, os 1000 livros não estavam prontos. Mas a gente já falando. Ele disse, se naquele dia a pessoa já tivesse desenvolvido, já tivesse lido os 1000 livros, e se por acaso a pessoa morresse, não tinha como nascer mais. Nada, não. Quer dizer, nessa década, voltava ainda. Na década que estava. Só que ele falou ali, o livro não estava não, agora sim. Agora serve para essa década nossa. Que já tem os 1000 livros e quem lê isso aí já vai acreditar. Porque já tem os 1000 livros e ele vai voltar nessa década, se ele fizer, se por acaso ele tem os 1000 livros e fica esperando e se por acaso morrer, ele volta. Então, para a época, serviu para a pessoa estudar e também se animar, porque não sabia quanto livro ia ser, né? Ah, vai ser 300 livros, vai ser 100 e pouco. Ah, cada dia vai ter um livro para você ler cada dia, cada um com seu livro. matemática. Aí, nessa década ainda, vamos animar, nessa década, passou 10, 80, 90, e o ser humano, né? João, o 221 do Histórico, na página 77, ele está falando, a lição fala muito sobre o átomo. Ele fala assim que a humanidade chegou a um ponto que está todo mundo com medo, né, dessa potência que é o átomo de destruir o mundo a qualquer momento. E ele fala assim, e não é para menos, porque o átomo, de um momento para outro, extermina tudo. Aí fala bem assim, que o átomo, que é o irmão da atômica, que são dois irmãos destruidores feitos pelo pensamento e imaginação, para destruir a velocidade da humanidade. Eu queria saber o que seria essa atômica, esse átomo que já fala com duas coisas prontas. A bomba atômica. Então pode considerar o átomo uma bomba atômica, sim, para destruir o mundo. É uma potência do pensamento. Mas na verdade não é nem o pensamento. É o bicho, é a falação deles. O ser humano, eles querem destruir o mundo, né? O bicho quer destruir o mundo. Transmitindo, fazendo coisa. Só que o átomo é o menor fragmento elétrico. Esse é o átomo. É realidade. Cientificamente. Um conjunto de átomos é que forma uma molécula. E com essas moléculas fizeram a bomba atômica para destruir o mundo. Só que terminou a fase do pensamento. E como ninguém pensa mais, é só falação de bicho, eles querem destruir o mundo. Então quem está seguro, a população não está segura. Você está desenvolvendo raciocínio. Se eles destruírem o mundo e acabar o mundo, você volta para o nacional. Talvez vai fazer mais rápido. Mas para quem não está, vai passar lá sem fé. Então fica aquele medo. A melhor coisa é a morte. Tem que ser. Aí você vai ficar doido para morrer. Mas morte natural, né? Morte morrida, né? Não é suicídio. Agora quem suicida
vai para as classes inferiores, mesmo que esteja aí com raciocínio desenvolvido, vai para as classes inferiores. Porque ele precipitou, está lá no 385 do história. Mesmo que tenha com raciocínio desenvolvido, suicidar, vai para as classes inferiores, porque ele obedeceu o bicho falando. O bicho fica falando que você tem que suicidar. E você tem que fazer isso, você tem que morrer, você tem que... E você já está com raciocínio desenvolvido, só que não está em funcionamento. Aí a pessoa vai e obedece o bicho. Aí vai para as classes inferiores. Ele não vai no fundo nacional, vai para as classes inferiores, passando. Quer dizer, perdeu, jogou no lixo essa oportunidade de voltar para o nacional. Por quê? Porque obedeceu a bicho. O bicho fica falando, igual um carro de propaganda, direto na sua cabeça. Então você tem que segurar quem é racional, não faz. Seja teimoso, não faça. E eles ficam falando, tem que correr, tem que correr, tem que correr. Essa cultura racional é furada, aí já está mentindo. Aí você fica com aquilo. Aí você desanima. Aí você tem seu projeto para fazer suas coisinhas e não dá certo, aí fica mais curto. Aí você está vendo? Tem que morrer. Você vai morrer, você vai morrer. Mas ele não fala assim que você vai morrer, ele fala eu. O bicho ele usa uma estratégia aí, ele fala assim, eu não sou isso, eu vou morrer, eu vou tomar veneno, mas é ele que está falando, não é a pessoa. Como a pessoa está escutando e não vê ninguém, acha que é a pessoa. É o que acontece aí na maioria, a pessoa suicida. Até com um fiozinho fininho a pessoa suicida. Amarra lá um troço, segura, se for a pessoa. Aí a pessoa morre, vai transformar, vai virar enxuto, e às vezes está com um raciocínio desenvolvido, só que não está funcionando. Raciocínio bom. Não volta. Aí o professor espera ele, é o castigo do raciocínio. Esse raciocínio, meu habitante, ele só volta se ele for desmaterializado com o aparelho vivo. Assim que o aparelho morre, ele desmaterializa, mas não tem força de voltar. Então ele tem que ganhar força com a leitura da pessoa. Aí ele tem que tomar a forma corpórea para poder voltar. Então ele está aí, prontinho. Na torcida de você entrar em funcionamento. É uma máquina muito bonita. Isso é o habitante, ele fez a máquina, só que ele ainda está dentro. Então ele está contando os dias de pular fora. Dele pular fora, fica só a grande opinião aqui em funcionamento. Aí vem a consagração racional. Aí nessa consagração, a pessoa está deixando de ser um aparelho racional primário, e sendo um aparelho racional, aí começa a raciocinar. E automaticamente já vai ser um racional. Vai depois passar para a parte fundamental, que é racional público e perfeito, mas lá no mundo é racional, então é mais tarde. Então é assim. Então os bichos, hoje em dia ninguém pensa. Ah, estou pensando em fazer isso. Não é pensamento, isso aí é bicho falando para você. Ninguém pensa. Esse ninguém. Você pensa que pensa, mas não pensa. De 1935 para trás, sim, a natureza alimentava o pensamento. Nós só temos um pensamento fraco por causa do nosso ponteiro. A cabeça do ser humano com esses ponteiros. Onde você vê, você pensa. Você pensa no que está vendo. Aí sim. Mas é um pensamento fraco, só aqui mesmo para o gasto. Agora, projetar, fazer isso, fazer aquilo, vamos divulgar, isso é o bicho. Ah, hoje eu não vou divulgar. É o bicho. Você acha que é você, é o bicho. Então você tem que assumir o controle da coisa. Então é duro você, porque isso aí são movimentos bem natural, mas não é natural, é bichal. Você acha que é natural, ah, hoje eu não estou com vontade de ir na divulgação. Mas é o bicho. Esses bichos que transmitem são só os acompanhantes? Ou também tem os... Em 1935 para trás havia um controle, a própria natureza
fazia aqueles acompanhantes da linha de frente, somos da 3 da linha de frente. De 0 a 7, cuidando do aparelho. De 7 a 14, 8. De 14 a 21, 8. Aí de 21 para frente enchia de acompanhante na pessoa. Mas aí a pessoa estava consciente. Tá? Era fato, se não me engano, qualquer transmissão, qualquer alimentação, qualquer pensamento da própria natureza, a pessoa tinha controle. Vivia organizado. Esse controle que você falou que nós temos que ter, né? É o sexto sentido que você explicou para nós da aventura do ano passado. O sexto sentido. O sexto sentido é você estar consciente e respeitar tudo. O que existe, o que é ruim, o que é bom, mas tudo foi preciso e necessário para cada deformação. Você consciente, você só vai adquirir esse sentido racionalmente. Aí sim você vai ter a minha terceira visão. Eu quero falar lá no 114 do histórico. 114 do barco. Então, é você enxergar um terceiro mundo. Mas só você que vai enxergar esse terceiro mundo. Porque você está consciente, respeita tudo e brinca com tudo, né, sem se ferir. E o bicho chega contando história que vai matar fulano, vai matar fulano, você entra na brincadeira, aí aos pouquinhos você vai tirando essa ideia dele. Ah, vou matar, quem que você acha? Dentro da faca. Aí depois você vai conversar, daqui a pouco ele vai, acho que não vou fazer mais isso, não. Isso é mesmo, faz isso. Para nós, enquanto está ligado, racionalmente falando, temos que ligar no automático, né? Isso Está nós fazendo temos que ter. sempre o que tem que estar fazendo. Enquanto você não vê nada, você tem que ter esse controle automático de carga. Isso é carga. Carga, você tem seus acompanhantes. Mas se chegar um amigo do seu acompanhante, é uma carga. Porque ele não é seu acompanhante. Isso aí tem muito. Aí quando está ali, fica entrando como se fosse um acompanhante da pessoa. Que lapida os próprios acompanhantes. Ah, esse EB aí querendo. É meu amigo tudo, mas não admite ele querer mandar. Quer dizer, é a lapidação dele entre eles. Aí o aparelho recebe aquela permissão como se fosse acompanhante da pessoa, ou como se a pessoa, cada um com sua tática. Então você tem que ver você. O que é bom para você? Você desenvolver os raciocínios e voltar para o seu mundo. Isso é que é bom para nós. O resto é resto. Então você tem que vigiar. Tem aquela ideia, olha, você tem que fazer, você tem que lapidar fulano. Isso aí é coisa do bicho, é bicho para lá para você. Mas animal, a natureza está vendo tudo. O que você fizer com outro, a natureza vai te cobrar. Não. Deixa que a natureza cobra. Não vai querer dar ruim depois, porque influenciar o bicho. O bicho só instintivo. Vai. Aí você vai, ó. João, esse suporte os amigos dos nossos acompanhantes, ter poder de domínio sobre eles. Todos eles, cada um é diferente, cada um tem o seu poder, cada um tem o seu, desenvolveu sua tática de lapidar. Cada um criou, é criativo. Mas só em lapidar, para lapidar o ser humano. Ele não faz, fica o dia inteiro só pensando como lapidar, fulano, como lapidar ciclano, como que eu vou fazer, como é que... Tem outros não, já é uma linha mais diferente. O negócio dele é transmitir sonho. Ele fica só estudando sonho. Como que ele vai transmitir um sonho. Ele faz um sonho bom, faz um sonho ruim, faz não sei o quê. Ele vive ali, vive isso. Aí onde ele chega, ele é o especialista em sonho. Aí faz amizade com seus acompanhantes, aí fica conversando. Aí ele vai conversando, levando eles na conversa e ter essa oportunidade de transmitir um sonho para você.
Aí vocês acompanham, então tá bom, vamos deixar tal dia, quinta-feira você pode vir aqui. Aí, às vezes ele já até esquecido. Aí na quinta-feira chega o curso lá esperando você dormir. Então, quando você vê como que funciona a matéria, e a matéria, assim, o ser humano não está vendo nada disso. Você acha que é você, tudo é você. Hoje você quer, amanhã você não quer, é você. Aproveitando o assunto, para melhor entender o natural. O pai fala assim, ele fala um pouco de, lógico, tudo que ele fala tem uma dimensão bem acima da minha capacidade ou da capacidade da maioria. Ele diz assim, quando alguém te perguntar a respeito de cultura racional, é melhor que ele leia. Certo? Aí, naquele momento, porque ninguém é obrigado a ensinar aquilo que não sabe. Aí eu parei para analisar o seguinte, considerando o natural, o meu natural em deformação, o meu tratamento, o meu entendimento é diferente daquele natural, daquela pessoa que está perguntando. Então, por isso, eu realmente não sou capaz de ensinar para ele o que é cultura racional. E sim, só o livro. Está correto esse livro? Sim, está correto. O certo é esse, ele fica o livro. Porque cada um é diferente. Um livro é um pedaço para cada um. A pessoa, dentro daquela pergunta da pessoa, você chegar aqui no intelectual. Você tem que responder para ele na mesma altura dele. Certo. Mas antes você tem que ir baixinho. Ele ia aceitar. Ele vai sabendo que você está abaixo dele. Depois ele vai vendo que você já está batendo de frente. Agora, são coisas que você não sabe ainda, assim, ele pode ser, não sei, você tem que. Eu estou falando no caso da pessoa que não sabe. Você está ainda, por exemplo, apareceu um intelectual. Com aquelas perguntas que ele mesmo se enrola na pergunta. Mas olha, como eu estou estudando agora que eu estou estudando. Vai ser muito bom para você, que você já é inteligente. Já pega tudo. Enche a bola. Enche a bola dele e tudo. Para ele gostar. Agora, se chegar aqui, faz aquela pergunta, você vê que pode responder essa pergunta, você responde. A pergunta e deixa sempre um ponto para ele querer saber mais. Curioso. Outra coisa, ele fala assim, existem muitas pessoas que se acham sabidas, muito sabidas, mas quando tem os seus aflutos, acho que é essa palavra, é fluidos, mas acho que é aflutos, essa pessoa esquece tudo. O que de fato são os aflutos e como eles funcionam na pessoa para que ela esqueça? Então, a pessoa, vamos supor que ela é inteligente, intelectual. Isso aí foi a natureza, na casa do segundo elemento. A natureza criou o intelecto, o intelectual, isso é a natureza. Porque ela é dona do pensamento. Ela criou o pensamento como máquina de lapidação. E o próprio pensamento criou o fórmula de lapidação. Aí criou o intelecto para lapidar. Então ela vinha isso aí. Terminou a fase, ela não alimenta mais. O que é? Mesmo que seja uma pessoa bem intelectual, que estudou as coisas que era difícil, é uma pessoa primária, que precisa se conhecer. E os bichos também são primários. E você, por estar com a cultura racional, você está superior a essa pessoa. Só que você não sabe ainda explicar. A pessoa deixa naquele ponto para a pessoa ficar curiosa e querer saber. Mas como isso aí. Aí ele vai, quando o bicho começar a reconhecer o seu lugar, ele vai dizer, você tem um segundo grau? Aí você não. E ele já é formado. Aí ele já vai baixar a bola. Mas isso se você souber responder. Se você não souber, é melhor você só empurrar ele para o livro. Aí o livro vai dando. Então, tem aquele aparelho que não é inteligente nenhum, porque já terminou a fase do pensamento, mas estudou o artifício, que é só coisa com coisa, é só uma coisa aparenta, a ciência, sua aparência. Por trás dele tem um bicho também que vive sem se conhecer, então, tudo sem se conhecer, mas querendo mostrar que sabe tudo.
Outra coisa, por exemplo, já no artifício, por exemplo, nós tínhamos a tabuada. Ler e escrever. Era quase que uma provinha básica da Bíblia. Você sabe somar, dividir, multiplicar? Você sabe ler e escrever? Então era o básico. Ali junto funcionava fichário, cardex, telex, fax. Até nessa provinha a gente usava muito natural, o esforço da gente, o empenho da gente para entender a gramática, igual o pai fala no livro, ele chama de gramática. Então, essa coisa, por exemplo, evoluiu para a internet, e a automatização era nada mais é que o Cardex, aquela coisa matemática. Certo? A gente passou a entregar tudo por conta do artifício, aí olhando a parte da matéria, certo? Não a nossa parte nacional. Certo? Esse natural ficou parado dessa época, não ficou? Sim, porque hoje tudo é máquina que faz. A gente mesmo se ausentou do assunto, né? A evolução Então, nossa você nessa área foi. você vê que é um progresso que vai regresso, porque de repente dá um golpe aí, um golpe do aí. Parou tudo, o computador parou tudo. Aí ele se foi na fase selvagem. Não sabe nem fazer conta, Exato. porque ele não aprendeu. Né? Esse natural mesmo ainda sendo necessário desenvolver um artifício para melhor entender o raciocínio, Porque as coisas vão uma velocidade incrível, mas destruição. Você pensa que vai progredir, a ciência está bem adiantada. Mas ele não faz nada que não seja fácil. até laboratório, o médico não existe mais, o laboratório resolve tudo. E outras, o médico vai pensar no remédio que o paciente tomar. O pensamento está fraco. Aí vai entrar quem na cena. Aí ele já vem falando assim. A diferença do remédio é o começo. E da cura é só a dosagem. Então, vamos receitar esse aqui com uma dose mínima. Aí vai na droga, a pessoa vai distrair. Aí daqui a pouco erra na droga. Vai aumentando, daqui a pouco o paciente. Ele não morreu. Eu vinha tratando ele não aguentou. O cara é que morreu. Ninguém assume nada, porque o cara está ouvindo. Cada vez mais é diferente da fase do segundo milênio. A fase do segundo milênio, quando era o médico sabia. Ele ralava, estudava e era orientado pela natureza. Isso. Só que o pensamento não foi feito para acertar. Foi só para lapidar. Então vinha lapidando e preparando a pessoa para a fase racional. Mas eram as coisas certas, o movimento certo. Prolongava. A pessoa via resultado. Você não via maracutaia. É a mesma coisa que agora. Não adianta a gente se iludir com o saber demais, e sim estudar mais. Porque quanto mais tempo tendo, mais tempo ligado à energia racional. A natureza alimentava. A natureza são duas energias. Depois que ela se colocou e passou a entender isso aqui, aí ela agarrou mesmo de unhas e dentes, preparando, ensinando. Até que ela ganhou até os prêmios de honra ao mérito nacional. Por isso trabalha o arco dela. Essas duas energias. Mas só que, aí depois de tudo isso aí, é eletromagnético. Como ela sabe que a fase terminou, ela não está mais alimentando. Aí vai deixando, quer dizer, o pensamento é a casa do fluido, é eletromagnético. Aí recebe tudo que é transmissão, falação. A visão do Sol. O Sol a gente vê, ele diz. A visão da imunização é sentir. Sentir. Esse sentir, ele tem uma carga de hora ou é natural de cada um? Sim, é a natureza. É o seu natural. Você vai sentir a imunização racional, que é a lei racional. Aí você vai sentir a presença dela aqui. Uhum. Depois você vai ver ela aqui alumiando. Mas é a energia racional.
Quer dizer, não é nem energia racional. É um habitante do mundo racional. Que se aproximou. É uma luminosidade do mundo racional. Isso é a imunização racional. Mas é uma energia racional que com essa tarefa de apanhar nossas pastilhas. E tem esse poder de juntar, virar uma coisa só, saber tudo de sua vida, sabe tudo, acompanha tudo. Não é como nós, dorme, acorda, dorme, acorda. A vida que não dorme nem acorda, é o natural dela. Aí você vê essa energia batendo na face. Você vê a face racional. Aí você vê as duas energias eletromagnéticas que não alimentam mais o pensamento. Mas fez e continua fazendo o ser humano com o pensamento que é a casa do fluido eletromagnético. Então a casa do fluido eletromagnético, que é o cérebro da pessoa, tem um painel lá que mostra as imagens. Você vê. Você está vendo essa cena aqui. O bicho pode pegar essa cena que você está vendo e ampliar lá nessa tela, esse telão que você tem lá. A mesma imagem. Você está vendo, pode ampliar. Aí você vai ter aquela sensação de já ter vivido essa cena. Aí você vai achar que é coisa do cérebro. Não é coisa do cérebro, é coisa do bicho. Ele sabe que nós temos a casa do fluido elétrico, do fluido magnético, que é o pensamento. O pensamento é isso aí. É a casa do fluido elétrico, do fluido magnético. E esse pensamento funciona com energia, com fluido, com essência eletromagnética. Não com essência racional. Essa não faz nada disso, é só a sua segurança. Então aí você vê o ser humano. Só vou voltar mais um pouquinho já. Por exemplo, quando ele fala dos afluos, assim fazendo um paralelo, eu tentei ver no Aurélio, ele diz o seguinte, que é como se fosse a energia de vários corpos, certo? Como se fosse um fluido que bloqueia. Pois é, da maneira que ele está falando. Porque fluido não é energia. Ele tem a capacidade de agir em qualquer coisa. Uhum. Ele é um fluente, ele influi em qualquer Isso. coisa. Isso é um fluido. Mas ele não é energia. E não é matéria. Mas infiltra e bloqueia. Sim. Da maneira que ele está explicando que o fluido é energia, para você ver que é uma coisa invisível. Mas não é energia. É diferente. Fluido é uma coisa, energia é outra, essência é outra. Isso é tudo invisível. Porque ele repete essa mesma palavra em relação às estrelas. As estrelas provavelmente geram esse tipo de afluxo. As estrelas têm o seu movimento, igual o ventilador. O ventilador está parado, mas a hélice está girando. Assim as estrelas. Ele tem um giro magnético bem lento. E nesse giro ele está transmitindo esses fluidos que saem da estrela. A estrela é uma luminosidade. E o que foi feito? Das virtudes da deformação da água e da terra. Essas estrelas que se vê. É diferente daquela estrela, aquelas 5 estrelas que formou o Cruzeiro do Sul. É diferente. Por isso que o Cruzeiro do Sul é diferente dessas estrelas de hoje. Então essas estrelas de hoje foi feita das virtudes da deformação da água e da terra. Daquela luminosidade no espaço. Mas ela não está parada, ela está girando. Bem lento. E nesse giro magnético está saindo, se mexe na terra, sai a poeira. Ela girando, sai aquela poeira, que é um fluido, e vai para a cabeça da pessoa e transmite um pensamento. O que ela quer. Ela está lá em cima, ela não é vida. Depois que ela é feita, ela não sabe de onde ela veio, mas ela sabe que está aqui em cima. Aí ela começa a mandar suas ideias para a cabeça daquela pessoa. Ela toca pela pessoa. Ela fica transmitindo só para a pessoa. Aonde aquela pessoa for, ela vai acompanhando, transmite onde ela está. Então, essa é a essência. Por isso que as estrelas iluminam uma mais que a outra. São diferentes. É deformação.
estava vendo uma reportagem que os cardiologistas lá na Inglaterra estavam estudando o coração, porque a ciência achou que ele dominava a estrutura do coração. E antigamente eles falavam que tudo que a gente sentia, que a gente aprendia estava no coração. Eu queria usar a palavra decorar. Aí mudou do cérebro, né? E esse agora, eu já estou voltando atrás, eles estão falando, eles pesquisaram lá, eles acharam neurônios que tinha na cabeça e no coração. E o Rafael Spiro fala que é um órgão que mais sente as alterações anormais do corpo, né? Então, mas quem controla é o cérebro. O cérebro, mas, pois é, puxando essa você falou uma vez, explicando pra gente, o cérebro, a ciência ainda engatinha em relação ao cérebro, porque toda essa estrutura que existe no cérebro é para alimentar um campo, não é? As coisas não formam-se um campo, né? Esses neurônios, estruturas nervosas, tudo Esse é o cérebro. é o cérebro, mas tudo isso para sustentar um campo, não que esteja ali as vivências, as experiências armazenadas, né? Esse campo que o cérebro alimenta, a gente pode dizer que é a gente. Então, para você entender, uma lâmpada, aqui é a lâmpada, eu puxo um fio da lâmpada, coloco na lâmpada, pego outro fio, fico lá no meio. Quando ligar, a lâmpada vai acender. Então, essa claridade é o nosso cérebro. Mas se eu cortar a energia aqui, vai apagar o cérebro. Então, o que funciona é essa circulação. O coração é um músculo muito forte. Ele funciona. Aí dá essa luminosidade assim da luz. Então o cérebro é o painel. Mas se o coração parar, cortou energia, o cérebro fica. Tem caso que essa lâmpada queimou, mas o coração está funcionando. Ele fica circulando, só que não tem essa luz acesa. A não ser que invente uma fibra óptica, né? que já é um fio de vidro que já acende. Então assim o nosso painel é o cérebro. Então os neurônios são o cérebro, que precisa de alimento que vem através de sangue. A ciência estuda os neurônios, mas não é o neurônio. É a luminosidade que é o cérebro. Essa luminosidade não tem todo o controle. Os neurônios estão passando só sangue. Ele não vê a pessoa pensando. E essa luminosidade que é invisível. É invisível. Essa luminosidade é invisível. Aí vê só o cérebro funcionando, correndo. Agora, se essa parte do cérebro não está pegando sangue, né, não está entrando, aí, em cada parte do cérebro, é tudo mínimo. Assim. Tem aquela parte que mexe com isso lá. Tem essa parte, agora o controle é essa luminosidade, que é o cérebro. O coração ele sente, só que o sentimento está lá no cérebro. Aí, se você sentir, ele acalma. Se ele sentir para agitar, dependendo do que está sentindo, agita. Ele. Aí o cérebro libera substâncias, tudo ligado assim. Porque foi um projeto feito pelo racional superior. Um projeto de vida para funcionar assim. Então nunca que a ciência vai chegar à conclusão nenhuma. Porque eles estudam a matéria, o que eles veem. Eles não estudam o que não vê. E o funcionamento está onde eles não vê. Ou seja, tudo que eu vivi está tudo guardado nesse campo. Sim. Aí, por exemplo, um bicho falando para a pessoa fica escutando, quer dizer, pensando no que ele está escutando. Mas não tem nada a ver com o cérebro ali. É que eu estou falando aqui, para ser mais, o Silmar está escutando o que eu estou falando. Quer dizer, eu não estou dentro do cérebro dele. Mas a ciência acha que é o seu cérebro, que entra um parafuso, não sei o quê, nunca vamos concluir nada. Mas é um bicho que está fora da pessoa falando. Então a fala dele é uma transmissão. É uma forma de comunicar. Transmite. Aí você escuta, você pensa. Vamos supor, a ciência acha que está avançada, por exemplo. A ciência vai lá,
O cara está totalmente parado, só com o ponteiro da visão olhando. Aí a ciência diz, você está me escutando, você baixa a cabeça, fala que sim. Balança que não. Mas é o bicho que faz isso. Porque o bicho está escutando a pessoa falar. Aí o bicho, aí a neto fala. Fala uma coisa lá, tem que falar sim ou não. Aí o bicho fala para ele. Bem no pé do ouvido dele. E balança a cabeça, diz sim ou não. Aí ele acha que é a pessoa que está respondendo, e não é. É o bicho. Então ele fica achando que está. Alguma coisa que daqui mais 10 anos, 20 anos, vai contar melhor. E não, aí fica uma coisa ali que nunca vai para frente. Então essa é a ciência. Ciência. Não, pressão, né? É só as coisas básicas que não vem. Ainda no cérebro, ativar a parte do cérebro. Para ver se funciona, né? Aquela parte comparada. João, nesse contexto do coração, no momento na gestação, o coração começa a bater. É nos 3 meses, como é? Tem uma data, tem um momento assim específico? É sempre depois dos 3 meses, porque na verdade o ser humano, ele já vem no espermatozoide, quando materializa no espermatozoide, já é o ser humano que é. Sim. Só que a ciência não tem capacidade de olha, se ele vê lá, ele só vai ver bichinho brigando lá. Mas aquele bichinho já está pronto. É só começar a crescer. Não é o ser humano que é. Aí começou a crescer o ser humano. Então, por isso que depois de 3 meses é que é mais difícil preparar. Pode Sim. cuidar. Mas o coraçãozinho, quando começou, em miniatura já começa a funcionar. Certo. Existe, o que é que dá esse comando para ele funcionar? Tem uma Então, fonte de energia que está o start? esse conjunto, por exemplo, vem o espermatozoide em forma de líquido. Certo. Espermatozoide. Aí ele se juntou. No que ele se juntou, formou um campo. Aí ele já começa a funcionar. Aí vai tomando forma diferente, mas já está funcionando. Esse campo é o que ele chama de QI, na PrEP, se não me engano? QI. É, QI. Que aí que é a centelha. Ele fala assim, o QI da vida é aquilo que constitui a vida. É o que faz a vida. Mas Sim. já é uma coisa, já é material. Já materializou. Na verdade, o espermatozoide já é um ser humano. Antes de ser espermatozoide é uma energia. Quer dizer, já é um QI. Sim. Determinado pela natureza. Tem que fazer. Então, para a gente entender, é o QI da vida é a energia. As duas energias As duas juntas. energias. São 2 vidas, na verdade são 2 vidas. Certo. E vira uma só. Aí vira um aparelho. Aparelho é um conjunto. Formou um aparelho. Aí a natureza, depois que pega essa energia, forma esse conjunto, aí que ela vai dar durabilidade para aquele conjunto. Então esse conjunto vai ficar 90 anos acumulado. Sim. De 90 anos para cima, ele começa a se desfazer, voltar a ser o que era, energia. Ali já é um controle da natureza. Aí aquela energia, já determinou para a natureza, já vai formar um ser humano. Assim que materializa, já é um ser humano em miniatura. Só que diferente, totalmente diferente. Aí vai tomando forma diferente daquele tipo d'água. Porque vai precisar, vai entrar ali no pico d'água os cromossomos da mulher, ou do homem, os gêmeos da mulher, ou do homem, para dar aquele aparelho, para fazer aquele aparelho parecido com quem formou. Aí por isso que a ciência fica batendo só nessa tecla. Olha, quer dizer que os cromossomos da mulher. E é produzido por ela. Depois. Você é um aparelho, está em funcionamento, aí você produz seu cromossomo. A mulher também. Certo. Aí, quando juntar o seu pingo d'água com o órgão da mulher, juntou 2 cromossomos que vai dar causa a um terceiro. Aí esse terceiro vai fazer
esse aparelho parecido, só que os cromossomos dão a cor. Cor dos olhos, cor do cabelo, cor da pele, são os cromossomos. Já o gene já dá a forma da pessoa, parecido com o pai, parecido com a mãe. Mas aí já é um terceiro, juntou o gene do homem, o gene da mulher, misturou os dois, aí vão dar um terceiro gene. Esse terceiro gene vai ser parecido com os dois. Mas aí já é a formação. Então a ciência, tudo isso aí já é matéria. É onde a ciência estuda isso aí. Eu estudo a causa, né? Que é o corpo de energia que tem. Só que a energia, ela não tem forma nenhuma. Ela vai tomar a forma de uma pessoa. Quer dizer, o que interessa para ela é materializado em uma pessoa. Pode ser mulher ou homem. Agora a forma de ser mulher ou homem já é controle da natureza. Ela vai controlar. Existe algum significado para esse termo, João? QI? Porque parece que é um sigla, né? Existe um significado específico? QI? Sim. Caduco e invocado. Tem outro. Quem indica? Também. Tem um livro, né? Assim, nesse contexto racional. Vida. E vida significa virtude incapaz de definir a verdade, que nem sabe. Porque quando essa vida começa a se entender, não tem condições de saber a sua origem. Aí fica uma centelha de vida sem se conhecer. A própria energia não se conhece. Porque quando ela foi feita pela primeira vez como energia, ela não sabe quem fez. E quem fez ela pela primeira vez foi os fluidos das 7 partes, que virou micróbio, e o micróbio deu causa no ser humano pela primeira vez. O ser humano viveu aquele conjunto, e quando transformou, virou energia. Quando ela entendeu como energia, não sabia desse seu passado. E esses fluidos só saíram de cada partícula por causa do calor do Sol. E o Sol já veio das virtudes racionais. E o racional já veio do mundo racional. Quer dizer, a meta final é o mundo racional. Tem que voltar para o mundo racional, que é a meta final. Aí do mundo racional, assim, é o ponto inicial de tudo. É o mundo racional. Mas aí é a coisa certa. É o lugar certo, é o natural certo, sem não tem lapidação, não tem sofrimento, não tem nada. Aí a gente só vai entender isso aqui quando estiver lá. Por enquanto a gente vai entendendo daqui, porque que sofremos, por causa disso, que daqui. Tem que voltar para cá. Para daqui você saber realmente. Um habitante do mundo racional, ele sabe. Daqui tudo foi feito lá no mundo racional. E ele sabe por que ele saiu do mundo racional e ficou em cima da planície. E foi chamada a atenção. Ele voltar, e ele não queria retroceder, ele queria voltar atrás, ficou lá. Fazendo uso da liberdade, porque ele ganhou essa liberdade. Ganhou esse poder quando ele ficou pronto. Pelo racional superior. Então, o que faltava, esse QI que faltava, ele nunca mais vai acontecer, nunca mais ninguém vai desobedecer. Porque você vai saber para que foi feito. E você vai saber também se desobedeceu, o que vai acontecer. Ah, então o QI tem a ver com isso também, né? Tem. QI é uma especificação de partida. Pode ser no nacional, pode ser aqui. Porque tudo que existe é vida. Enquanto não voltar para o seu estado na Terra, existe coisa invisível aí que é vida. Que o ser humano não vê, mas é vida, por isso existe. Só para focar, né, João? Por exemplo, quer dizer que a energia é consequência do primeiro corpo após o micróbio. Sim. Esse micróbio foi feito pelos fluidos. Só que esses fluidos é diferente desse que você está lendo aí na obra. Os primeiros fluidos. Esses fluidos aí são fluentes. E nós somos feridos deles. Nós somos feridos por eles. Aí criou essa arquitetura cosmológica feita pelos fluidos. Esse fluido aqui do alvéolo fere nós. Porque nós estamos dentro de uma deformação. Então, quanto mais você se mexe aqui, mais você se aperta. Quando fala, quanto mais pensa, mais se imprensa.
mais você se mete dentro de uma areia movediça, mais você se atola. Então, se não tiver aquele ganchinho para pescar, ele é o pescador. Então, é o livro, a energia racional. Então, o coração é um músculo muito forte. Assim que ele é feito, já começa a funcionar. Já está funcionando. Aí vai crescendo o ser humano. Quando a ciência, através de letra poderosa, de aparelhos, começa a descobrir, esse negócio que eles ficam lá fazendo coisinha, espermatozoide, nem é nada daquilo não. Eu quero outra coisa. Eles estão mostrando como se fosse o espermatozoide do ser humano. Que o pai fala dos machistas, um rabo. É uma luta, uma coisa eles estão falando certo, é a luta para que o espermatozoide tenha aquela força de encontrar o ovo, de furar o ovo. Mas, às vezes, eles ficam mostrando o ser humano lá formando, que é um encaixamento. Nada é nada disso. Isso aí é eles que vê pelo computador, entende que é assim e faz assim. É para a gente entender que é uma coisa que já vem encaixada, assim. Está mostrando que o ser humano já vem pronto. É só, quando começa a formar, ele só vai crescendo. Um espermatozoide aí já é um ser humano em miniatura. Ele vai juntar com o óvulo da mulher. O que é esse óvulo da mulher? Esse óvulo é só um ninho. Vai penetrar lá dentro, fica lá dentro do óvulo. Só que ele vai misturar isso aí, a aparência. Os cromossomos. Vai lá para frente. É isso? É isso aí, ele fica como se fosse um vegetal. Uma cena. Você vê uma cena sem vegetal, aqui com a cena feia. Mas se você colocar vegetal, já fica bonito. Então, vegetal são viventes, que já está pronto. Vivente, envolvido, grande em tudo, alegórico. Palavra vegetal. Quer dizer, só para enfeitação. Aí vem o gênio para enfeitação. Gênio, comoção, só para enfeitação. O ser humano é você ver o aparelho dele. Cada aparelho diferente do outro. Aí as formas dos aparelhos. Então eles estudam a matéria, os aparelhos. A doença hereditária, não é isso, é a natureza. Aí eles criou ali estudando. Quem teve câncer na família vai morrer de câncer. Aí o controle da natureza. Ela vai fazendo a ciência lapidar para aquilo. Então ali foi forma que ela criou. Costume. Aí serve para lapidar. Que a própria ciência que fez foi a natureza. Ela fez tudo isso aí, comandava, fazia, tudo feito por ela. Mas chegava um ponto que ela também estava enjoada disso. E agora? Para onde eu estou? Esse tempo todo, desde que as pessoas entenderem que eu vim cuidando. Vou para onde? Eu tenho vida eterna, nunca morro. Mas eu tenho que ir para algum lugar, eu vim de algum lugar, eu tenho que ir para algum lugar. Então as duas energias, que é a natureza, ela só foi feita no quarto degrau. É a quarta eternidade, a primeira e a última eternidade. Então a natureza só foi feita aí. Então a natureza é essas duas energias. Que saiu da planície e saiu da resta, então duas energias. Nessa transformação aí, ela está sem noção de nada. Quando ela começou a se entender, aí já existia todo esse mundo, lava, já existia tudo isso aí. As 7 e 4 já existia. Então ela não sabia, ela foi manjando e comandando. Aí pegou a coisa, pegou o gosto, fazendo tudo isso aí. Agora, depois de muito tempo, que é muito tempo, ela vem fazendo isso aí. É natural ela também esgotar, quer mais saber, subia até onde dava para subir. Ele larga esse povo, essa bola, que é o que é até cheio de gente. Aí subia. A elétrica já é mais consciente, e a magnética já é mais expansiva. Aí subia, não dá mais para subir. Só ia até lá. Aí ficava lá, um tempo,
não recebe mais nada. Zangado com Deus. Ele tem que acreditar que existe um superior que me fez isso aqui. Ela não sabia. Agora, com a chegada de São Manuel na Terra, aí ela já começou a entender que é coisa da origem. E nasceu aquele senso inconscientemente dela. Ela preparou sem saber. Ela pensava, mas sem saber. Aí veio São Manuel, mostrando, e provando e comprovando a origem dela. Aí quando ela entendeu, agora eu sou racional, agora eu quero voltar para o meu mundo de origem. Aí, agora você pode voltar agora. Já que você vem cuidando de tudo isso aí, você tem que ir até o fim. A sua missão termina na 22ª eternidade. Aí pelas duas energias vai voltar a ser o que era, planície racional. Para depois ser um habitante. Aí cada um começou, só vai pegar o caminho de casa e na 22ª eternidade. Aí ela começou a entender. Mas antes ela se queixava. Ela ficava tristona, ficava triste. Ser assim degenerada, deformada, igual o ser humano. E velho, depois você fica desiludido de tudo. Zangado. João, Vai nascer. João, a formiguinha, nesse momento aqui e tal, ele vem norteando muito os estudos de muitos estudantes de cultura racional, sabe? A gente fala por nós no Ceará. Mas eu creio que é assim também espalhado aí pelo Brasil. E a questão é, a formiguinha é um projeto da natureza, um projeto do mundo racional, faz parte assim desse. Não, é tudo a consequência. No dia que você vê a natureza, você vai ver. Então você vai mostrando da maneira que o ser humano nunca tinha condições de ver. Eu vejo, eu tenho que explicar de uma maneira melhor para vocês entenderem do que eu estou vendo. Agora, no dia que você vê, aí você vai ver realmente como funciona quem é a natureza. Mesma coisa, eu estou explicando para você, vocês assim, estão entendendo mais ou menos. Eu explico para você. Se eu for explicar uma coisa que você já sabe, você vai entender. Agora, eu explicar uma coisa que a pessoa não sabe, a pessoa tem que ter aquele vago entendimento. Aquele vago entendimento. Eu vou explicar para você. Como que joga boliche? Sabe como que joga boliche? Só tem um vago entendimento. Então, aí você sabe que lá na frente tem uns pinos. Sim. E com aquela bola, você joga, tem que derrubar. Tem que derrubar os pinos. Isso é o jogo do boliche. Você já sabe, porque você já viu essas imagens, você já sabe. Mas se eu for explicar para uma criança que não sabe nada, ou uma pessoa que já é bem, já viu muita coisa, mas nunca viu como que é esse jogo de boliche, eu vou explicar para ele. Aí ele pergunta, como que joga boliche? O que é esse jogo de boliche? Aí você fica caçando coisa para explicar para ele. Aí você fala para ele entender. Quando ele é da roça, você diz, é assim, lá na frente está cheio de pinheiro. Aqueles pinheiros. Aí ele imagina aqueles pés de pinheiro. Porque ele é da roça, mas esse ele vai entender que os pinheiros são os pinos. Esses pinos são os pinheiros. Aí você pega essa bola, você tem que derrubar com essa bola esses pinheiros. É assim que funciona o jogo de boliche. Aí ele disse, eu entendi. Agora eu entendi. Mas não entendeu, porque ele entendeu que você pega a bola, põe na mão e vai lá derrubando os pinheiros com a mão. Ele entendeu assim. Ele fala, agora eu entendi. Mas não é assim o jogo de boliche. Assim é o que eu vejo. Eu explico para vocês. Aí eles dizem, não entendi sim. Mas não entendeu não. Aí no dia que você vê, aí sim. Mesma coisa, então eu falo, eu conheci uma pessoa, falando de tal, você já vai formando aquela imagem da pessoa, você nunca viu. Pelo que eu estou falando, descrição, você está fazendo um retrato falado da pessoa. Aí você está, sempre que estou falando, você imagina aquela pessoa. No dia que você conhece a pessoa, totalmente diferente.
Mas é uma pessoa. Então, o seu entendimento é uma pessoa. Vai, assim vocês vão ver a natureza, o que é a natureza. São duas energias. Aí você vai ver, aí você imagina uma bola de energia, um risco, mas não é assim. Porque ele não tem imagem. O ser humano só enxerga imagem. A gente enxerga que aquela imagem do quadro entra na sua. Lá no fundo do olho forma a imagem. Aquela imagem que você está vendo forma no fundo do seu olho. Aí que vai para o cérebro. Aí o cérebro vai te dar a sensação de visão. É diferente do que você está vendo. Por isso que a evidência racional é diferente da evidência magnética. Depende do fogo, né? É porque você está vendo a realidade. Você não está vendo imagem. É a realidade. Imagem é imaginação. Formou uma coisa aqui que você não sabe o que é. Então formou aquela imagem. A matéria formou uma imagem. Essa imagem vai lá para o fundo do seu olho para depois ir para o cérebro. Assim funciona o seu olho. É assim que funciona a máquina, a filmadora. É uma copiando a outra. A filmadora é o olho humano formando as imagens. Vários quadrinhos para fazer o ser humano andar. De forma João, é dito aí que os remédios só foram feitos para remediar. Mas, no entanto, dentro dos vários volumes da obra, tem referência que tudo tem que ser homeopaticamente. O que significa isso? em dose mínima, para a gente entender. Para você explicar várias vezes, por isso que o pai repete. Ainda bem que ele repete. E a gente acha que está muito difícil. Mas ainda bem que ele repete. E com toda a repetição você acha que entendeu e não entendeu. Você escolhe uma coisa 100 vezes e ainda sai errado. Achando que entendeu. Assim, ele vai toda a paciência explicando uma coisa que você não vê e explicando a coisa que você vê. Aí quando ele explica da maneira correta, a verdade, uma coisa que você vê, às vezes você discorda. Você vê de um jeito. Funcionamento. Aí você tem aquele entendimento como você aprendeu na escola. Aí não aceita a maneira que o pai está falando. Nesse caso, o homeopata não seria um remédio? Então, dose mínima para poder curar. Só que as doenças são feitas pela natureza. O natural do ser humano, isso é o natural da deformação do ser humano, é a pessoa nascer e morrer com as doenças feitas pela natureza. Então todo mundo vai morrer um dia, mas com doença feita por ela. Então não tem como você curar. Aí dá uma doençazinha para lapidar. Aí vem um remédio para melhorar, mas só melhora. Porque a máquina humana já é uma doença. Aí vem assim, até morrer. Aí a ciência fica estudando a cura daquela doença. Até achar que curou aquela doença. Aí surge outra. E nunca dá conta. Porque sempre vai surgindo, sempre vai surgindo, sempre vai surgindo. Aí está no controle essa doença. Aí ele fica controlando aquela doença. E matava muita gente. Mas a mesma doença, de forma diferente, vai surgir. Aí vai matando, até ele encontrar outro remédio. Aí a natureza transmite para eles achar um remédio. Aí ele passa a controlar. Aí ele fica controlando as duas. Aí surge outra. E assim vai, aí surge outra. Aí não tem como controlar, aí a pessoa morre. E assim vem acumulando esse tempo todo várias doenças. Aí uma coisa vira outra. E nunca dá certo, dá conta de ficar só energia racional. Aí no dia que você imunizar isso, aí você está livre da doença. É independência da matéria. E se você estiver imunizado, é independência da matéria. Você está livre da matéria. Você é uma matéria, mas livre dela.
Essa matéria está por conta do fluido racional, do hormônio racional, e vai prolongando até chegar o dia de voltar. Aí vai chegar num ponto que tem que acabar, tem que voltar a ser o que é. Nesse caso aí que ele está falando do tratamento homeopático, É só, é só a evolução do natural do aparelho, né? Aí a gente vai melhorando. Se está com a dor, toma um remédio, melhorou, você anda. Mas tem uma coisa bem simples no cérebro da gente, lá no painel, nessa luminosidade, que é a sensação de dor. Se essa sensação de dor não funcionar, você não sente dor. Todos os que recebem, os sensores que recebem e transmitem para o cérebro, por exemplo, se eu espetar aqui com uma agulha, lógico que eu vou fazer isso. Automaticamente essa vai bater no cérebro e rápido, e dá a resposta de imediato, você puxa a perna de imediato, porque você não sentiu a dor. Se tirar essa sensação do cérebro de dor, fura, você nem pode. Aí aparece uma doença doendo e você nem sente. A doença vai te comendo todinho e você nem sente. Quando você percebe, você está oco por dentro, até morrer, mas não sentiu dor. Então tem que ter a sensação de dor. Sentiu a dor, você já está no médico. Aí o médico vai dizer, foi feito para lapidar, pela natureza. Mas a coisa mais fácil é tirar essa sensação de dor. É não vai nem tomar remédio. Você está doendo a cabeça e tira a sensação de dor. Só que foi feito assim como uma defesa. Você é espetado com um espinho, você tira. Um bicho, pá, coisou aqui. Você não tivesse a sensação de dor, você nem vê que o bicho pegou. Você olha, está aquele sangue em você. Ué, o que foi isso? Você nem viu que uma cobra que morreu. Aí que você não viu, você não vai morrer. Porque o que mata é o medo. Se um calango te morder, e você olhar assim, você dá até um chute no calango. Esse filho da puta me mordeu, pá, chutou ele. Mas se uma cobra te morder e o calango aparecer, você não vai morrer, porque você vai chutar o calango. Agora, se o calango te morder e a cobra aparecer, você morre. Você vai achar que foi a cobra. É o medo.